seja bem-vindo a SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil clint.digital. Fala galera, estreando então a trilha de empreendedorismo e gestão, a gente vai falar de um assunto que é muito importante, mas que ainda é uma dor forte, a gente sabe, para inúmeras empresas, que é fazer a gestão dos objetivos e das metas do negócio. Pode parecer simples no papel, mas a gente sabe que no dia a dia aí é desafiador. E para nos ajudar com isso, temos aqui Bruno Soares, CEO da Feeds. Bruno, seja muito bem-vindo a SMV20. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, Ju, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de poder falar sobre OKR, principalmente focado em empresas de tecnologia, que é o nosso know-how. Então, como tu falou, eu sou Bruno Soares, sou cofundador e CEO da Feeds. A Feeds é uma plataforma de engajamento de colaboradores, onde a gente ajuda as empresas a melhorar o clima, o engajamento e o desempenho dos colaboradores dentro das empresas através de vários pilares da área de gestão de pessoas, como feedbacks contínuos, one-on-one, avaliação de desempenho, pesquisas de clima e gestão de objetivos e metas com OKR, então, que é uma das nossas especialidades também dentro da Feeds. Legal, Bruno, é um prazer te receber aqui, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante sempre, né, para os negócios, mas nesse momento delicado que a gente está vivendo é ainda mais. Então, o tema aqui é usando OKRs para vencer a crise. O Bruno vai fazer uma apresentação para a gente, vai falar um pouquinho aí sobre a metodologia, sobre a parte prática, tudo que eles têm vivenciado lá na Feeds. E depois a gente vai trocar uma ideia no final. Então, Bruno, é tudo contigo, pode mandar ver. Muito obrigado. A ideia, eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. A ideia é a gente falar um pouco mais sobre o OKR, como é que surgiu, como é que está sendo utilizado aí pelas empresas e como é que a gente pode aproveitar essa metodologia que faz mais sentido ainda no momento que a gente está vivendo, no momento onde o mundo VUCA se tornou cada vez mais incerto e mais complexo, né? Então, e que muda, né? Muito ágil. Então, a verdade dessa semana não é a verdade da semana que vem. Então, tem uma metodologia de gestão de objetivos e metas onde a gente tem essa agilidade e essa flexibilidade extremamente importante. Passar aqui a agenda, me apresentando. Então, eu trabalho há quase 12 anos já na área de tecnologia e inovação. Sou formado em gestão de tecnologia da informação e pós-graduado em gestão de projetos. Já trabalhei em diversas empresas, várias startups, empresas pequenas, empresas que já quebraram, não existem mais, até empresas de grande porte, multinacional. Estudo e aplico OKR desde 2014, então gosto de contar um case que eu já apliquei até na área pública também, então foi uma experiência grandiosa aí, já ajudei mais de 50 empresas em todo o Brasil na implantação do OKR. Sou fã também, fomentador da gestão 3.0, né? E para a gente começar a falar, eu gosto de dar esse primeiro aviso aqui, que não existe um método perfeito, nem um guru, nem um mestre Jedi, nem uma bala de prata, né? Não é assim, Bruno, já ouvi falar sobre o OKR, vou usar na minha empresa e eu vou resolver o problema de gestão da minha empresa. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas eu acredito sim que o OKR pode ajudar muito as empresas. Acho que o Google começou assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e é uma metodologia hoje consolidada o suficiente
para ajudar diversas empresas e diversos segmentos também. Então, o aviso está dado, vamos começar. E aí começa uma tirinha do Gilbert aqui, quem é da área de tecnologia certamente conhece, o chefe do Gilbert falando para ele, e aí Gilbert, como é que você está indo com aqueles objetivos que eu nunca te falei? Aí o Gilbert fala, o quê? Estou me referindo sobre aqueles objetivos que eu tenho na minha cabeça, mas eu nunca contei, né? Eu nunca mencionei. Como é que tu está indo com esses objetivos? Aí o Gilbert fala, tô indo super bem, né? Pô, os caras não falou o que é, então é melhor falar que tá indo bem. O que parece uma piada, quando a gente olha para os números, refletem exatamente essa tirinha do Gilbert, né? 95% das pessoas dentro de uma empresa não entendem a estratégia da empresa. Só 9% afirmam que a sua equipe possui um objetivo claro e mensurável. Então, o que há 10 segundos atrás a gente riu do Gilbert é a realidade da maioria das empresas. A maioria das pessoas não entende o porquê das coisas, não entende por que a empresa existe, não entende para que ela serve, como é que ela funciona, qual que é a estratégia da empresa, quais são as táticas, né? Basicamente acaba olhando só para a operação. E quando a gente olha para história e gestão por objetivos, as coisas começam a se conectar. E aí uma quebra de paradigma que eu gosto de falar é que as pessoas falam, quero usar o OKR porque é uma metodologia moderna. Não é, surgiu em 1970, né, lá na Intel. Então, quando a gente olha um pouquinho nessa linha do tempo, e quem é da administração aí vai lembrar, por a gente deve estar com saudade, ou não, de Taylor e Fayol, né, mas no início do século lá, Taylor começa a falar sobre produtividade e gestão de pessoas para uma cadeia produtiva, e começa a aplicar ciência. Depois tem alguns experimentos famosos, como o experimento de Hawthorne. Depois Drucker, em 1950, escreve um dos primeiros livros onde a gente tem literatura falando sobre gestão de objetivos, né? Um livro cita sobre MBOs, ou seja, gerenciando por objetivos, onde ele fala de as empresas e os departamentos precisam ter metas, elas precisam ser fáceis de mensurar, elas precisam ter um tempo e tudo mais. E nos anos 70, o Andy Grove da Intel, ele pegando todo esse conhecimento teórico e prático, ele entende que os objetivos deveriam ser analisados de uma maneira mais curta, um ciclo mais curto, mais vezes, né, com uma cadência maior. Os objetivos deveriam ser desafiadores, né, e todo time deveria ter um objetivo. Então, naquela época, na Intel, ele começa a conceber o que hoje a gente conhece como OKR. E um dos executivos da Intel, que foi um dos primeiros investidores no Google, e aí é legal que no livro ele conta sobre isso, a história, que ele estava com o Larry e com o Sergey lá numa mesa de ping-pong, comendo, e aí o Larry e o Sergey não sabiam como gerenciar a empresa, o know-how deles era na área de engenharia de software, e aí esse executivo, ele fala assim, olha, lá na Intel a gente usava essa metodologia aqui de gestão de objetivos e metas por OKR, onde um objetivo ele é inspirador, eu tenho os meus resultados chaves que são as metas, a ideia é ser super, super desafiador e tudo mais. Então o Google, no final dos anos 90 início dos anos 2000, passa a utilizar OKR como metodologia principal de gestão de objetivos. Mas o negócio passa a viralizar e a maioria das empresas passa a usar OKR depois que um vídeo do Rick Clow, que é um colaborador lá do Google, viralizou, é um vídeo onde ele está falando sobre como é que eles utilizam o OKR lá dentro do Google, acho que ele está num anfiteatro falando sobre o OKR, esse vídeo viralizou, e aí de lá para cá, de 2003 para cá, a maioria das empresas passa a usar o OKR. Então, o que é de fato o OKR? A maioria das pessoas pensa o OKR simplesmente uma versão diferente de definir metas, e eu gosto dessa definição aqui do especialista em OKR, Ben Lamorte, que tem um livro chamado OKR, que ele fala o seguinte: OKR é um framework de pensamento crítico que procura garantir que o time trabalhe em conjunto, focando os esforços em fazer contribuições mensuráveis que levam a empresa para frente. Reparem como é um pouco mais profundo do que simplesmente cascatear metas e falar sobre números. Então vamos pegar alguns desses tópicos. Pensamentos críticos, ou seja, eu preciso entender com profundidade o porquê das coisas. Trabalho em conjunto, a gente está falando em equipe, as metas normalmente não vão ser individuais. Né? No mundo que a gente vive hoje, as coisas estão muito conectadas, as equipes estão muito conectadas. O terceiro, eu preciso focar os meus esforços. A gente não tem recurso para fazer tudo o que a gente quer. Né? Uma empresa que fatura 1 milhão,
acha que se tivesse 10 milhões faria mais coisa, a de 10 se tivesse 100 fala que faria mais coisa, a de 100 se tivesse 1 bi, então todo mundo, em todos os estágios, precisa focar recursos, precisa focar esforço. E o OKR vai te ajudar a definir isso. E o quarto item são contribuições mensuráveis, ou seja, eu estou botando minha energia em algo que eu consigo medir e que eu sei que está causando impacto no nosso negócio. As principais diferenças entre o OKR e outras metodologias de gestão de objetivos são que, primeiro, as metas são muito desafiadoras, então eu preciso começar a repensar, me tira um pouco da zona de conforto para atingir essa meta. Autonomia e responsabilidade, então é muito menos top-down, né? É diferente de um gerenciamento pelas diretrizes, por exemplo, do Falcone, né, onde eu tenho um planejamento estratégico que eu vou fazer o cascateamento das metas de forma individual. Os ciclos são mais curtos, normalmente a gente não olha para um ano inteiro, a gente olha por trimestres, tá? E mesmo assim isso vai depender do teu negócio, às vezes para uma startup que está nascendo, olhar para o mês é melhor, por exemplo, ou empresas públicas olhar para um semestre é melhor. E a economia de tempo, porque ela é mais simples, o ciclo é mais curto e a autonomia e a responsabilidade permite que essa definição seja mais simples e mais rápida, né? Então, os 4 pontos principais para a gente começar com o KR, o primeiro é entender onde é necessário focar. O segundo, definir um objetivo inspirador, sonhar grande, inspirar as equipes, né? O terceiro, definir resultados chaves, desafiadores e mensuráveis. E o quarto, que é o que eu vejo a maioria das empresas errar, é acompanhar com frequência e fazer as reuniões trimestrais com todo mundo. Vamos item a item. Primeiro, compreender a estratégia da empresa. Se a empresa tem como estratégia nesse ano crescer, por exemplo, dominando a região sul do país, a área de marketing, quando for fazer o desdobramento desses objetivos, e se eles acham que criar um evento é uma boa ideia, eles não podem criar um evento no Nordeste. Eles têm que entender que eles precisam criar um evento na região sul. Então, entender a estratégia ajuda a definir os desdobramentos, né, as táticas pelas outras áreas e o alinhamento entre as áreas também. Então, isso é extremamente importante. Eu preciso saber onde é que a gente vai colocar energia. Não adianta a gente falar, vamos dominar o Brasil, porque não dá para fazer isso em 3 meses ou talvez até em 1 ano. O segundo ponto, e aí tem que falar de grupo, né, é de que é muito mais uma interação entre equipes, de alinhamento e tudo mais, do que uma cascata, né? E quando a gente fala de cascateamento, nome, e até por isso que a gente não usa em OKR, a gente fala muito mais de desdobramento, porque cascata é só de cima para baixo, né? Então o nome vem disso. Então o OKR tem muito mais a ver de parceria, de coletivo, e de fazer um mix entre estratégias top-down e bottom-up, do que simplesmente olhar o que está vindo de cima, abaixar a cabeça e executar. Os níveis de objetivos, então, normalmente tem um objetivo da diretoria e da empresa, né? Então, os objetivos globais da empresa ou que representam a estratégia do CEO, por exemplo. Depois a gente tem das outras diretorias, então, da diretoria de marketing, comercial, sucesso do cliente, e depois tem as equipes. Então, por exemplo, embaixo de marketing tem uma equipe de inbound marketing, tem uma equipe de eventos, né? Tem uma equipe de branding. Então, isso a gente vai desdobrando dessa maneira mais convencional. Os objetivos precisam ser inspiradores. Os objetivos, pessoal, eles respondem o que queremos fazer. Então, o objetivo, ele não deve ser mensurável, ele é qualitativo. Ele responde o que a gente quer alcançar, o que a gente espera alcançar, né? O segundo ponto é que ele tem que ser inspirador. Então, palavras de grandeza, como maior sucesso, nunca visto antes, o maior das galáxias ou o melhor das galáxias, são coisas que é legal trazer, né? Cada empresa tem sua cultura, seus jargões, suas palavras, então é legal para fazer um negócio inspirador e que já relacione um pouco da empatia da cultura da tua empresa. O terceiro ponto é evitar status quo. Então, se eu tenho um objetivo, por exemplo, como manter, continuar fazendo, ele não é um OKR, ele é uma métrica de saúde da tua empresa, um objetivo de saúde da tua empresa, não é algo onde tu deve colocar esforço e onde você deve colocar foco. E o quarto ponto é sempre pensar de maneira positiva, né? Evitar usar palavras negativas, como por exemplo, quero parar de comer comida na rua. Na verdade, eu quero comer mais vezes em casa ou comer melhor, por exemplo. Isso, psicologicamente falando, é melhor, agrega mais e é mais fácil de entender. Então, alguns exemplos de objetivos. Encantar os clientes no nosso atendimento, né? Então, um objetivo, por exemplo, aqui no Nubank e outras empresas acabam aplicando em alguns dos seus trimestres aí. Não quero ter um atendimento ao cliente bom. Cara, eu quero ser um atendimento ao cliente fantástico. Quero ter um atendimento ao cliente foda. Então,
a equipe sai da cama e fala, cara, a gente vai ter o melhor atendimento ao cliente do Brasil, sabe? Então isso inspira as pessoas. Um outro caso que eu gosto de falar é o de democratizar o pagamento eletrônico. Isso foi um dos OKRs, se não me engano, da PagSeguro, alguns anos atrás. Porque pensa o seguinte, a gente pode mover as pessoas de duas formas. A gente pode falar assim, Ju, vamos fazer mais maquininha de pagamento eletrônico? Porque ninguém quer levantar da cama segunda-feira chovendo em São Paulo para fazer mais maquininha de pagamento eletrônico. Agora, assim, vamos democratizar o pagamento eletrônico? Vamos fazer aquela pessoa que não tinha como cobrar para o cartão e hoje, sei lá, muitos por cento das transações são por cartões e as pessoas estão deixando de vender. Vamos democratizar, vamos fazer um negócio tão legal, tão simples, tão barato, que todo mundo vai poder ter uma maquininha na mão. Então, isso são objetivos que inspiram as pessoas de verdade. Depois que a gente falou do foco, do objetivo inspirador, a gente vai falar dos resultados chaves, que são as metas, né? Então, os resultados chaves respondem à pergunta: como é que eu sei que eu estou chegando lá? Então, diferente do objetivo que é inspirador e qualitativo, o resultado-chave ele é quantitativo. Se o objetivo é o sonho, né, o resultado-chave tem que conter um número. Né? É uma meta, eu preciso conseguir quantificar. Vender para 10 clientes, fechar 50 novos negócios na região sul, atingir 10 mil acessos no meu blog, então eu preciso conseguir medir. Depois eu tenho um balanço que ele deve ser desafiador e ele deve ser alcançável. Então é um tipo de balanço que com a prática a gente vai conseguindo. Ou seja, tem que ser um número que todo mundo acredite que dê para alcançar, mas que ao mesmo tempo seja muito desafiador e que a equipe se sinta desconfortável naquele número. Né? Se eu estou criando um OKR e na hora do meu Key Result eu coloco lá, atingir 10 mil novos acessos no meu blog, e eu já sei o que eu preciso fazer para alcançar aquilo, está muito fácil. Né? E o quarto item é atingir 70% da meta. E aí a gente faz um parênteses aqui para falar sobre roof shot e moonshot. O que é isso? Roof shot são aquelas metas em que eu preciso garantir que a gente vai conseguir atingir esses números. Por exemplo, indicadores financeiros, metas de vendas, são números que precisam ser muito palpáveis e muito claros que a gente vai conseguir alcançar esses números. Tá? Os moonshots, são os tipos de indicadores que a gente fala muito nos OKRs, são aqueles tiros na lua. Né? Então, por exemplo, eu sonhar em atingir 10 mil acessos no meu blog ou 15 mil acessos no meu blog, o sonho, a partir de sonhar grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, se eu posso sonhar um pouco mais e me desafiar a conseguir algo diferente, eu começo a trabalhar como um shot. E quando eu trabalho como um shot, atingir entre 70% e 80% tá ótimo. Porque eu sei que aquele objetivo, aquele key result, né, foi tão desafiador que se eu parar perto do meio do caminho, um pouquinho do meio do caminho, tá super bom. Eu gosto de contar um caso de moonshot do gerente de produto do Google Chrome, como eles lançaram, foi mais ou menos assim, no primeiro trimestre eles queriam ter 5 milhões de usuários, e aí eles tiveram 2. E aí, putz, mas sim, continuou sonhando grande. Segundo trimestre, 15 milhões de usuários, eles tiveram 12. E ele começou a entender e tudo mais no terceiro, era 40 milhões de usuários, eles tiveram 28, 30. E no quarto era 50 milhões de usuários, eles tiveram 80. Então, o que é legal disso? É que, primeiro, quando a gente trabalha como um shot, eu preciso entender que eu estou num momento de inovação, de criação, e que o legal é se desafiar para pensar diferente, pensar fora da caixa. Né? E o segundo é que quando a gente começa a trabalhar como um shot, a gente corre o risco de acertar e passar esse número também, que às vezes é muito, muito bacana. Então, quando a gente fala de moonshot, 70 e 80 são notas muito boas. Se tu olhar ali para 91, eu coloquei como preocupante, porque se eu tenho uma equipe que todo trimestre bate 100%, opa, peraí, ele não está sendo tão desafiador. Né? Então, entre 70 e 80, 70 e 90, são equipes que estão se desafiando e tentando atingir o seu máximo, inovar e tudo mais. Alguns exemplos de resultados chaves, né? Lembra que todos eles são numéricos. Então, atingir 10 mil acessos no site, apresentar o meu produto para 200 empresas, ter uma nota de satisfação do cliente acima de 70, 90% das contratações em menos de 10 dias. Então, precisa ser palpável e eu preciso conseguir medir de forma fácil. Exemplo de um OKR, então, ter um atendimento ao cliente fantástico, esse é o meu objetivo. Quais são os meus resultados chaves? Ter uma nota de satisfação acima de 80,
ter um NPS no período acima de 30 e atender 95% das ligações entrantes, por exemplo. Então, o meu objetivo ele é inspirador, ele me mostra o que a gente quer e os meus resultados chaves me mostram se nós estamos chegando lá. Um ponto legal de falar são a confusão que existe quando a gente fala de resultado-chave é porque é da nossa natureza, pessoal, pensar em esforço. O meu resultado-chave para esse trimestre vai ser escrever 4 artigos para o blog. Não, isso não faz sentido. O OKR ele não é uma ferramenta para gerenciar esforço. Ele é uma ferramenta para gerenciar resultado, é para causar impacto no negócio. E aí tem uma metodologia super simples, que é a metodologia dos 5 porquês, que ajuda a identificar o meu esforço ou o meu resultado raiz. Por exemplo, tem uma equipe de marketing que fala que o resultado-chave desse trimestre vai ser escrever 4 artigos por mês. Aí eu pergunto, Ju, por que tu quer escrever 4 artigos por mês? Aí a Ju fala, porque eu quero manter os conteúdos da cliente atualizados. Mas por que isso é importante, Ju? Para melhorar a busca orgânica. Tá, Ju, mas por que melhorar a busca orgânica é importante? Porque isso vai aumentar o tráfego do nosso blog. Opa! Então, esse é o resultado-chave. Aumentar o tráfego no blog. Quanto que a gente precisa aumentar o tráfego no blog? De 10 mil para 12 mil, então a gente está falando de 20%. Então, meu resultado-chave, em vez de ser escrever 4 artigos para o blog, vai ser aumentar o tráfego no blog em 20%. Porque não interessa na prática se eu vou escrever 4 artigos, se eu vou escrever 2, se eu não vou escrever nenhum, se eu vou reescrever artigos, se eu vou atualizar os artigos, se eu vou fazer alguma troca de links com parceiros. Né? O esforço normalmente ele não está linkado. Um tipo de esforço, uma atividade só não vai ser o suficiente para eu causar impacto no negócio. Então, eu tendo qual resultado eu quero alcançar, eu sei que vão aparecer um conjunto de atividades e táticas que vão me ajudar a alcançar esse resultado-chave. O processo de trabalho, pessoal, de OKR. Entendendo o conceito, a gente passa por 2 processos. Primeiro, definição de frequência, que é o tamanho do ciclo e a cadência de acompanhamento, e as cerimônias de acompanhamento. Então, de maneira geral, a frequência recomendada é que sejam objetivos trimestrais, tá? Com acompanhamentos quinzenais. Além disso, a gente tem 3 cerimônias. Cerimônias de abertura de trimestre, de check-in, que é o acompanhamento, e a cerimônia de fechamento do ciclo. Então, aqui está mais explícito. Início é onde eu defino os OKRs da diretoria, da empresa e faço o desdobramento. O check-in, que é a minha atualização periódica, pode ser ela semanal, quinzenal ou mensal, vai depender do teu negócio. Por exemplo, num momento de crise, não faz sentido eu ter uma atualização mensal. A gente precisa fazer uma atualização semanal. Né? Porque a verdade da semana passada pode não ser a verdade dessa semana. O terceiro ponto é o fechamento do ciclo. O que a gente está aprendendo? Então, por exemplo, na Feeds, que é uma startup, nós sempre rodamos OKRs trimestrais. Nesse momento, por exemplo, de abril, maio e junho, nós vamos rodar mensais. Porque a gente quer revisitar toda a estratégia, toda a tática, todo mês. E a gente faz as reuniões de check-in semanalmente para garantir tanto os nossos indicadores de saúde quanto os nossos OKRs se estão dentro do planejado e dentro do esperado. Então, aqui é um exemplo típico de uma cerimônia de um trimestre. Então, eu começo uma reunião de início de ciclo, onde eu defino quais serão os OKRs da empresa e das áreas. A cada 15 dias, nós vamos fazendo check-in e atualizando esses resultados chaves, esse objetivo. E no final do trimestre, eu tenho um resultado, né? Que no caso 77, eu faço uma reunião de final de ciclo, que é para ter as lições aprendidas. Tá? Pessoal, uma observação bem importante é OKR não é avaliação de desempenho. A gente não pode atrelar, falar assim, o marketing atingiu 70% do OKR, então o desempenho deles é 70%. Ou o Bruno, que é do marketing, um Key Result, que o Bruno que era responsável, atingiu 30%, então ele é só 30% competente, o desempenho dele só foi de 30%. O OKR ele não pode ser vinculado diretamente a uma avaliação de desempenho. É uma metodologia de gestão de objetivos e metas, como a gente falou, para dar foco, para dar alinhamento, para falar de onde é que nós vamos colocar o esforço e como é que a gente vai causar impacto no nosso negócio. Outra confusão também é sobre OKR e KPI, né? Os indicadores, os principais indicadores de negócio do seu negócio. Os indicadores KPI são bem importantes para o OKR. Vou dar um exemplo. Provavelmente a sua empresa, na área comercial, talvez tenha 15, 20 indicadores. Mas grande parte deles já deve estar bom. Por exemplo,
o número de conversões, de oportunidades para fechamento. O teu número hoje está em 23 e a tua meta é 20. Está excelente a tua conversão. Ele não precisa virar um OKR. Ele é uma métrica de saúde, é um KPI do teu negócio que tu vai acompanhar ele quinzenalmente ou mensal, mas ele não é um OKR. Mas imagina que, por exemplo, o número de leads, de reuniões agendadas dos teus SDRs, teus pré-vendedores, está abaixo do esperado. O esperado é que cada pré-vendedor ou que a tua equipe de pré-vendas consiga gerar 100 reuniões por mês. Eles estão gerando 70. Então, eles estão abaixo. É um dos teus indicadores que está abaixo. Então, isso é uma métrica que pode ser importante a gente colocar no OKR e colocar como meta da área de pré-vendas, como um key result, subir de 70 para 100 reuniões agendadas por mês, por exemplo. Além disso, o OKR não trabalha só com indicadores. Eu posso colocar projetos dentro de OKR. Por exemplo, desenvolver um novo negócio, uma nova funcionalidade ou lançar um evento, por exemplo. Que são coisas que não estão nos seus KPIs, mas que são coisas importantes para a estratégia tática da tua empresa e que alguém precisa estar colocando esforço e energia naquilo para causar impacto no teu negócio. Indo para a reta final, eu vou falar de 5 coisas, depois de conversar aí com dezenas de empresas, ter ajudado outras dezenas de empresas a implementar o OKR, 5 coisas que, se vocês não prestarem atenção, vocês vão acabar fazendo errado, tá? Primeiro item, os objetivos representam desempenho. Desempenho, aumento, promoção, bônus, qualquer coisa relacionada a uma remuneração variável, né, ou uma promoção de carreira, não deve ser atrelado diretamente ao OKR. E o porquê disso? Vou citar algumas pessoas famosas que falam sobre isso. O Goldratt, que escreveu Teoria das Restrições, ele fala: diga-me como me medes e direi como me comportarei. Se a partir do momento, pessoal, eu atrelo uma remuneração variável a um OKR de uma área, no segundo seguinte, a pessoa, em vez de pensar num stretch goal, num objetivo super desafiador, ela vai pensar em algo que ela sabe que ela vai conseguir atingir. Porque ela vai se preocupar com o dinheiro que está colocando dentro do bolso dela. Então, se eu falo assim, pessoal, eu acho que dá para a gente atingir 100 reuniões agendadas por mês na área de SDR, na área de pré-vendas, o que vocês acham? Talvez, se não tiver bônus atrelado, você fala, não, vamos mirar em 120, que se a gente cair em 100, legal, mas vamos botar 120 na cabeça e vamos correr. A partir do momento que a gente linka isso com remuneração variável, eu aposto com vocês, como a primeira coisa que as pessoas vão fazer é puxar para baixo. Não, 100 é muito, eu acho que 70 para 100 não vai rolar, vamos mirar num 85 aqui, a gente fica no meio, né? E aí, então, acaba acontecendo isso. Se o nosso negócio é pensar fora, é tentar fazer diferente, é querer puxar mais, a gente não deve atrelar isso a uma remuneração variável. O segundo ponto é que nós estamos vivendo numa era de inovação, numa era de super capital intelectual fazendo diferença e causando impacto. E aí tem dois psicólogos famosos que falam o seguinte: a partir de um nível intermediário de necessidade de sucesso, há evidências de que as pessoas se tornam de fato menos criativas. Olha o ponto de atenção. O que diferencia a maioria das empresas hoje e entre você e o teu competidor é exatamente a criatividade. Criatividade de lançar um produto, uma campanha de marketing, um pitch diferente de vendas. Se eu remunero isso e eu sei que a partir do momento que eu atrelo uma remuneração variável, eu vou deixar as pessoas menos criativas, tem algum problema aí, né? Eu paro começo a me tornar uma empresa incongruente e eu falo uma coisa e acabo agindo de outra maneira. Um dos vídeos mais assistidos no TED Talks é um vídeo do Daniel Pink, onde ele fala de um exemplo onde desafios, onde exigem criatividade, a remuneração atrapalha na resolução do problema. Então procurem aí, Daniel Pink, TED Talks, ele fala de um desafio ali onde tem velas, taxinhas, uma caixinha de fósforo. O vídeo é super bacana, vale a pena assistir. O segundo ponto os resultados chaves não são atividades. É muito engraçado, pessoal. A nossa natureza é pensar em esforço, em falar simplesmente em fazer coisas e não em entender e medir o impacto disso no nosso negócio. Então, o Key Result, então, o resultado-chave, não deve ser uma atividade, evitar que seja binário, do tipo entregar X ou Y, porque assim, vou entregar uma funcionalidade X, aí na data tal, e aí tu pergunta para a pessoa, ela fala, não deu para fazer, mas eu vou fazer, não deu para fazer, mas eu vou fazer, chega no final, acabou que não foi feito. Então ele tem que ser mensurável, então eu preciso conseguir melhorar, assim, foi 70%, foi 80%, 90%, né? E ele tem que ser desafiador.
que é o terceiro erro. Os resultados chaves não são desafiadores de verdade. E aí, aqui tem a foto do Astro Teller. Para quem não conhece, o Astro Teller é o diretor de inovação do Google X. O Google X é o laboratório de inovação do Google. Então, para quem acha que o Google é inovador, dê uma pesquisada aí no Google X. Eles têm projetos muito malucos, aí, muito legais. E aí, um dos exemplos que ele fala é o seguinte: se no Google X nós tivermos que fazer um carro mais econômico, com uma maior autonomia, o exemplo que eu posso dar é, vamos fazer um carro que faça 200 quilômetros por litro de combustível. Porque se fosse para fazer um carro que faz 25, sabe, são tão pequenos ajustes que eu preciso fazer. Agora, se eu quero inovar e fazer coisas diferentes, entender de novas tecnologias, eu preciso pensar muito fora da caixa, né? Então, talvez o carro não vai ser de ferro, vou ter que pensar num outro material, talvez não vai ter que ser de um combustível fóssil, vai ter que ser de outro combustível, eu vou ter que misturar energia elétrica com energia solar, com vento, sei lá. Então, o importante é, vamos pensar fora da caixa em algo que faz sentido. E assim, isso não é uma fala minha, né? Quando a gente fala das 3 pessoas que a gente mais lê falando sobre OKR, o Andy Grove, que é o criador, vamos dizer, da metodologia, no livro dele, no How Output Management, ele fala: os objetivos precisam ser definidos em um ponto difícil o suficiente que o indivíduo ou a organização se esforce tanto que ele terá 50% de chance de alcançar. O Laszlo Bock, no livro dele, ele fala: na prática, utilizar o OKR é diferente dos outros métodos, porque a ideia é definir objetivos muito ambiciosos. Tá? O próximo item, os objetivos são definidos pela chefia, é muito comum também. Não, pessoal, vamos utilizar uma metodologia mais ágil, melhor, dar mais autonomia, mas eu vou falar onde todo mundo tem que ir, né? Não faz sentido. A gente não tem mais aquela bolha de pensadores ali. A alta cúpula da empresa hoje não é o grupo de pessoas mais inteligente, não é as pessoas que têm todas as informações. Eu gosto muito de uma fala do Steve Jobs, que é o seguinte, e até o papel do CEO, isso é importante, que é o seguinte: o CEO tem uma posição que ele trabalha com pessoas mais inteligentes que ele, né? Então, acho que isso a gente tem que pensar em todas as áreas. Se o CEO soubesse, o CEO tem do lado dele um diretor de marketing que manja mais de marketing, entende mais de marketing que ele, um diretor comercial que entende mais de comercial que ele, e isso acaba refletindo em toda a organização. Então, eu não posso simplesmente fazer uma abordagem extremamente top-down, onde eu tenho um grupo de pessoas que entende tudo, todas as nuances, todos os detalhes da empresa. Então, a interação da equipe é uma parte primordial do processo. Sim, tem que ter algumas abordagens top-down, muito relacionadas à estratégia, de trazer a estratégia da empresa para algumas táticas importantes, mas é importante que a equipe se envolva e interaja e dê suas sugestões, né? Então, se eu não tenho time, eu não consigo maximizar essa colaboração, eu não consigo ter o alinhamento, eu não inspiro essas pessoas, porque ninguém quer simplesmente ser mandado assim, não, me mandaram fazer tal coisa, então eu vou abraçar essa causa. A psicologia já provou isso várias vezes que não existe, então quando a pessoa faz parte disso, ela faz parte da criação dos objetivos, isso deixa ela mais inspirada, isso deixa ela mais alinhada, isso faz ela querer participar muito mais desses objetivos. E o outro ponto, que é o mais comum, é o erro mais comum, não há acompanhamento dos resultados. Não adianta nada a gente definir alguns objetivos, algumas metas e não olhar para esses números. Eu preciso olhar para esses números e traçar novos planos de ação toda semana ou toda quinzena, né? Não adianta eu chegar lá no final do trimestre e falar: ai, droga, não deu para atingir o resultado-chave. Não é essa a ideia, né? A flexibilidade do OKR não é para te ser mais fácil de falar: não, mas a meta era 70 e a gente não atingiu. Então, não acompanhar e não entender que é um processo de melhoria contínua, que eu preciso olhar para esses resultados chaves e aprender semanalmente, quinzenalmente, com esses resultados chaves e o que a gente vai fazer no próximo trimestre. Tá? E para quem está nos acompanhando, aí tem um segundo e último aviso, talvez mais importante que o primeiro, que é o seguinte: a metodologia é super simples, mas implantar ela na tua empresa, se tu ainda não tem essa cultura de gestão de objetivos e metas, é muito mais difícil do que parece. Porque qualquer metodologia de gestão de objetivos começam a transparecer, principalmente na metodologia de OKR, que ela é super transparente, começam a transparecer alguns problemas, né? Então, aquela pessoa que não acompanhava o seu indicador toda hora, tu começa a entender. Digo que aparecem problemas normalmente para as equipes, né, ou para os gestores, porque para a empresa é muito bom. Tu vai começar a entender de forma mais transparente, mais rápida, onde é que estão os gargalos da tua organização.
Para os colaboradores, isso é muito bom, porque eles começam a entender mais, fazer mais parte das táticas da empresa. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um desgaste de ter que ficar falando o que tu está fazendo, quais são os números que tu está impactando e tudo mais. E isso, às vezes, incomoda algumas pessoas. E para a gente fechar, tem uma metodologia que nós criamos aqui dentro da Feeds, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que é o OKR Canvas. Então, a gente criou um método super simples para definir os objetivos e resultados-chave das organizações. A gente começa por esse quadrante da esquerda aqui, que é o quadrante de propósito. Por que a empresa existe? Qual que é a proposta de valor da empresa? Por que a empresa faz o que faz? Né? Então, lembra daquele nossa primeira tirinha do Gilbert lá, as pessoas precisam entender o propósito. Por que a equipe existe? Por que a equipe de marketing existe? Né? Qual que é a entrega para a empresa? Depois eu preciso fazer alinhamentos, ou seja, de qual objetivo que eu estou desdobrando? Eu estou desdobrando de um objetivo que é dominar a região sul, ou eu estou desdobrando de um objetivo que é manter os nossos clientes? Porque são estratégias completamente diferentes, né? São táticas completamente diferentes. Aí eu falo dos problemas atuais que a nossa empresa tem, das possíveis soluções, e só depois, pessoal, a gente vai falar de objetivo e resultado-chave e dos nossos parceiros. Porque uma coisa interessante também que acontece é muito comum numa metodologia mais tradicional de objetivo e meta, marketing não falar com comercial não fala com produto, então, produto está criando um produto, mas marketing não está sabendo, aí não se preparou para divulgar o produto, comercial não sabe vender porque não foi treinado, então tem os parceiros chaves aqui nesse canvas que é legal de colocar, que bom, se eu com um produto, vou lançar um produto, ou o marketing entende que precisa lançar um produto, eu preciso ter como parceiro a área comercial e a área de produto, por exemplo. Né? Então, para cada objetivo, a gente define um objetivo aqui, 2, 3 resultados chaves para medir esse objetivo, e é isso que é um quadro super legal, que dá para fazer um exercício com post-it e tudo mais. E é isso, agora a gente vai para um bate-papo aí com a Ju sobre questionamentos, dúvidas e tudo mais, para a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre o OKR. Legal, Bruno. E para a gente começar o papo, a primeira coisa que me vem aqui na cabeça primeiro, como realmente não é uma metodologia nova, apesar de parecer, né? E provavelmente não é novidade para a galera aí que está nos assistindo, que estão de empresas de tecnologia, de startups, tem uma veia de inovação muito forte. Quando a gente estuda sobre o OKR, quando a gente lê sobre o OKR, parece realmente algo muito fácil, né, de executar, algo muito prático, de assimilar, de entender, enfim, a gente já quer começar a botar para rodar rápido. Mas na hora de implementar não é tão simples assim, é ali que o bicho pega. E dando um depoimento aqui nosso, da Clint mesmo, como que foi pra gente, a gente começou a usar a metodologia no segundo semestre do ano passado. E a gente patinou bastante no começo, a gente cometeu vários erros que tu citou aqui, se não todos. E assim, a gente demorou muito para entender e dividir o que era objetivo estratégico, o que era objetivo tático, o que não colocar tarefa, né, no lugar de objetivo. A gente cometeu esse erro muitas vezes. Eu acho que essa confusão ela é bem comum no início. Mas o que tu poderia, então, dar de dicas para a galera que, de repente, se identifica aí com esse momento que a gente já passou, para acelerar esse processo, né? Para não cometer tantos erros e para conseguir enxergar o resultado da aplicação dessa metodologia no dia a dia de forma mais rápida? Excelente, fico feliz de que eu tenha conseguido mapear alguns dos erros comuns aí, e ao mesmo tempo fiquem tranquilos que o erro de fato está ali, porque são os erros muito comuns, todo mundo que começa por aqueles erros, porque o mindset que a gente tem é de um mindset de uma gestão mais tradicional. Quando a gente fala de estratégia, tática e operação, às vezes a gente fala sobre estratégia das empresas, mas na verdade é muito mais um vício de linguagem do que a gente está falando de verdade sobre estratégia. Normalmente, quando a gente fala de OKR, a gente não está mudando a estratégia da empresa. A estratégia é algo muito bem definido na maioria das empresas e normalmente a gente não consegue mudar ela de um trimestre para o outro. Por exemplo, estratégia tem coisas que são muito relacionadas ao core business do negócio. Para quem que tu vende? Qual que é o teu canal principal de venda? O que é o teu produto, né? Então, por exemplo,
Eu até vou dar um exemplo recente aqui para quem tem acompanhado a OMI, né, o sistema de ERP da OMI. A estratégia da OMI era, até pouco tempo atrás, vender para pequenos e médios, vender online e através de canal dos contadores. Eles pivotaram nos últimos 15 dias e aí sim eles mudaram a estratégia da empresa, que é, nós não queremos mais vender para pequenos e médios, nós vamos olhar para as grandes empresas. Isso é uma mudança de estratégia. Normalmente, no trimestre a trimestre, as empresas não mudam de estratégia. Elas não falam assim, a gente não vai vender mais para uma empresa, a gente vai vender para outra, ou o meu canal que funcionou tão bem que era online, agora a gente vai ser offline. Então, isso são exemplos de estratégias que no dia a dia a gente acaba não mudando. O que mais impacta de fato são as táticas, né? Que é, minha estratégia é vender para pequenos e médios de forma online. Quais são as táticas que eu tenho para fazer isso? Então, online eu tenho, sei lá, 10, 12 tipos de canais, eu tenho usado esses três aqui, eu tenho usado social media e mídia paga, por exemplo. Mas não tem funcionado muito bem, então eu vou experimentar uma nova tática que vai ser customer referral, né? Tipo, indicação de clientes. Então, estou mudando um pouco a minha tática para tentar alavancar as nossas indicações de clientes. E depois eu tenho a operacionalização disso, que é, se eu deixei de parar com ads, por exemplo, ou social media, eu comecei a olhar para cliente, eu tenho um conjunto de operacionalização, de operações que eu preciso fazer para botar isso em prática. Eu preciso criar um programa de indicação de cliente, eu preciso botar uma landing page no ar, eu preciso comunicar isso e tudo mais. Como é que a gente aplica isso para o OKR? E eu acho que eu vou dar até esse mesmo exemplo. A partir do momento que eu vou impactar na tática, lembra que é o seguinte, por que eu estou mudando a minha tática? Só serve porque eu quero causar algum impacto no negócio. Ninguém gosta de ficar mudando tática. Ah, não, cansei de fazer ads, está funcionando super bem, mas eu não vou mais fazer isso. Não faz muito sentido. Agora, sim, por exemplo, nossos leads, eu gerava 200 leads por mês, e eu comecei a sentir uma queda, porque as pessoas não estão mais usando, eu saturei meu canal de ads. Mas eu gerava 200, eu preciso gerar 300, eu estou gerando 150. Opa, estou com um gap muito grande aí. Qual que é o meu resultado-chave para o próximo trimestre? Gerar 300 leads. Quais táticas nós vamos fazer? Não sei ainda. Me parece que indicação de cliente pode ser uma das táticas que a gente vai aplicar. E eu vou testar isso. Primeiro mês eu vou aplicar essa tática. Funcionou? Não funcionou. Próxima tática, eu vou fazer evento online. Funcionou? Não funcionou. Qual que é a próxima tática? Eu vou fazer XPTO. Então o que a gente tem que lembrar é que por quê? E é super simples, pessoal, que é o seguinte: se tu está pensando numa tática, pergunta por quê? Por que essa tática? Por que eu estou mudando? Por que eu estou adicionando indicação de cliente na minha tática? Porque eu quero aumentar meu número de leads. Então, teu key result, Ju, não é fazer 300 táticas. Teu key result é gerar 300 leads nesse mês ou gerar 300 leads nesse momento. Faz sentido? Ficou mais claro os 3 níveis? Caraca, faz todo sentido, todo sentido. E agora até anotei aqui para não falar mais estratégia, vamos mudar a estratégia, vamos. Eu falo muito isso, eu falo toda hora isso. Mas na maioria das vezes, no dia a dia, não é. A gente fala de estratégia até porque a gente acha bonito. Nossa, a gente mudou estratégia, a gente debateu, fez uma reunião aqui sobre a estratégia da empresa. Na prática, a gente está falando muito mais de tática e de algumas mudanças operacionais. Adorei, adorei e adotei para a vida. Não cometerei mais essa gafe de ficar falando estratégico para qualquer coisa, pode ter certeza. Bruno, uma dúvida que eu tenho também aqui é com relação às moonshots, tá? A gente sabe que elas estão ali para fazer com que o time se desafie, né? E cada vez mais. Mas eu imagino também que, dependendo da maturidade do time, um problema na hora de estabelecer esse tipo de meta seja a desconfiança por parte do gestor com relação a será que o time está mesmo se desafiando ou será que eles vão mirar na zona de conforto ali de bater os 70% já é positivo, ou 80% já é positivo. Eu imagino que isso deva ser uma dúvida que paira na gestão na hora de estabelecer metas nesse sentido, né? De metas que é para desafiar, que é para puxar o time para o máximo que ele pode entregar, mas que todo mundo sabe, né, por conhecer a metodologia, que chegando ali num 70% já vai ser considerado bom.
como lidar com isso? São dois pontos bem importantes nisso que tu falou. Primeiro, que tem muito a ver com a maturidade, então isso é extremamente importante. Times mais maduros conseguem enxergar isso. E o segundo é que, na verdade, é um divisor bem cirúrgico ali, né? De estar em qual dos lados aí do moonshot e roof shot, ou se a tua equipe tá botando um número grande ali, sabendo que, na verdade, na cabeça deles está os 70%, né? Do tipo, beleza, vamos botar 100 leads por semana, por mês, mas na cabeça da equipe toda tá mirando em 70. Isso é um problema. Mas a questão, tem uma coisa legal de falar que é o seguinte, pergunta para a equipe qual que é a probabilidade que eles acreditam de atingir aquele número, o quanto eles estão confiantes de atingir aquele número. Se a confiança está acima de 70%, 80%, é porque está fácil. Tá? E se a confiança está entre Boa. 50% e 70%, é porque realmente é algo desafiador e tudo mais. Né? Então, isso é uma dica legal. E o segundo ponto pessoal, se a gente tem uma coisa que é legal que é o e daí, né? O Felipe Castro, que é uma pessoa que fala bastante sobre OKR, ele tem um teste que ele chama do teste do e daí, que se a gente mudar esse indicador de 70 para 100, a gente está mudando o impacto? Se a gente não atingir esses números, e daí? O que acontece? Né? Se eu quero saber se é algo relevante, ele tem que passar pelo teste do e daí. Por exemplo, na área de vendas. Se a gente não bater a meta, o que acontece? E daí? Cara, a gente não bate as metas, a gente vai ter que demitir gente, a gente não vai conseguir crescer. Né? Não tem receita, não tem... Exatamente. Comercial é mais fácil, porque é mais palpável. Mas esse testezinho funciona para todas as áreas, que vamos lançar um produto novo aqui, uma funcionalidade nova, a área de produto adora lançar funcionalidade, né? Tá, mas se a gente não lançar, e daí, o que acontece? Não acontece nada. Não há um OKR, tipo, não deveria Não estar passou no teste. não passou no teste, né? Não, se a gente não lançar, o engajamento vai cair e provavelmente os clientes vão cancelar daqui 3 meses. Opa! Então, passou no teste, né? Legal. E Bruno, falando sobre esforço versus resultado. Nunca aconteceu aqui, tá? Aconteceu com um amigo meu que me contou. Não, brincadeira. A gente vê isso, a gente enxerga muito de várias pessoas que a gente conversa no dia a dia, que há uma preocupação gigantesca com produtividade. Né? A galera tá querendo saber se a galera tá trabalhando, se tá lá fazendo as horas que tem que trabalhar e tudo mais. E às vezes essa preocupação acaba sendo tão excessiva que se sobrepõe à preocupação do resultado. E a gente já falou aqui, você falou, né, que o OKR não é para medir esforço, é para medir resultado. Então, assim, talvez, né, para deixar essa galera mais tranquila, né, para tentar mudar um pouco esse mindset, quais dicas tu poderia dar? Como que essa galera faz para de repente conseguir medir um pouco da produtividade, aliado a medir o resultado? Como que conciliar isso se for uma preocupação tão grande para quem está nos assistindo? Boa. Bom, acho que a gente pode fazer um webinar só sobre isso, mas vou tentar ser mais pontual, eu tenho alguns amigos, talvez sejam os mesmos amigos, tá, Ju, que tenham contado isso pra gente. O OKR não serve para isso. Isso é meio que ponto final, assim. Bruno, mas a FITS tem uma ferramenta de OKR, né? Então, Bruno, nenhum dos teus clientes usa para medir esforço. Vários clientes usam para medir esforço. Eles chamam de OKR, mas eles não estão usando OKR, eles estão usando uma ferramenta para gerenciar esforço. Eles vão lá e colocam, nesse mês, o Bruno tem que fazer o projeto A, B e C, entregar a funcionalidade D, E e F. É OKR isso? Não é OKR. É bom gerenciar dessa forma? Bom, para aquele estilo de gestão é super aceitável, é super bom e tudo mais. Então, assim, acho que isso é um ponto bem crucial da fala, tá? O outro ponto é que medir produtividade nos dias de hoje, do meu ponto de vista, acho que tem um monte de gente aí que tem muito mais experiência que eu e tudo mais, é um baita tiro no pé, tá? Por quê? O que importa, pessoal, é resultado. Não importa, não adianta eu ter um escritor gerando artigo para o meu blog todos os dias, o tempo todo, se eu não faço nenhuma ação para alguém acessar o blog, por exemplo. Tá? E aí tem um ponto legal, Ju, que tu falou que é o seguinte: existe um outro lado disso,
que é comparar lead indicator de lag indicator. Acho que isso é um ponto legal para nossa conversa. De onde é que o esforço de fato entra, tá? Que é o seguinte, o lag indicator são os resultados atrasados, que normalmente é o resultado que a gente mede do negócio. Por exemplo, acessos ao blog. Vamos voltar para aquele exemplo do acesso ao blog lá. Ou do pré-vendas, 100 reuniões agendadas. O 100 reuniões agendadas, ele é um lag indicator, ele é um resultado de um conjunto de ações. Se meu SDR não ligar para ninguém, ele nunca vai alcançar 100 reuniões agendadas, certo? Então, eu posso misturar dentro de um OKR um que a gente chama de lead indicator, que é eu vou junto com um medidor super qualitativo, de qualidade, né, que é o reuniões agendadas, eu vou misturar um key result, que a gente chama de lead indicator, que ele é de esforço. Ou seja, eu sei que mais ou menos para ele conseguir 100 reuniões agendadas, ele tem que conseguir ligar para pelo menos 150 leads, por exemplo. Tá? Esse tipo de coisa é saudável e aí faz sentido para o OKR. O que não faz sentido é, usando esse mesmo exemplo, querer gerenciar no Pipe Drive o número de ações, de e-mails, de WhatsApp, de não sei o que a pessoa está fazendo por dia. Isso, do meu ponto de vista, do que eu acredito de gestão, e eu estudo isso há bastante tempo, não estou dizendo que sou dono da verdade, acho que tem várias coisas, mas que eu tenho, o que eu ajudo as empresas é, não adianta microgerenciar, não adianta saber se a pessoa mandou 300 e-mails, o que adianta é, ela está atingindo o resultado esperado dela? Acho que esse é o ponto. E por que a maioria das empresas não vai para isso, Ju? Porque dá trabalho. Dá trabalho eu sentar contigo e falar assim, deixa eu entender como é que o SDR na minha empresa causa um impacto positivo. É gerando reunião agendada, então esse é o nosso indicador. Como é que a área de produto causa impacto? Quer saber, a gente está falando com empresas de tecnologia aqui, né? Bate na área de produto da maioria das empresas e as metas delas são baseadas em esforço, lançar funcionalidade, lançar produto, e não aumentar a taxa de engajamento semanal, aumentar a taxa de utilização diária, diminuir fricção de produto, aumentar tempo no produto. A maioria é de lançar funcionalidades, por exemplo. Legal. E esse é o propósito aqui do nosso talk, né? Esclarecer um pouco mais quanto ao uso das OKRs para você aí que está nos assistindo conseguir ter resultados mais rápidos com essa metodologia. Bruno, uma outra dúvida que eu tenho, né, bem forte aqui com relação às milestones. Uma que a gente usa bastante aqui na Cliente é a dos eventos, lançamento de eventos, porque a gente tem o calendário aí das SMVs, né? Com 8 eventos para lançar e são, então, entregas importantes. Mas como, eu acho que esse exemplo até fica bastante fácil de entender, mas como não confundir, por exemplo, a entrega de uma nova funcionalidade de produto? Quando isso for realmente importante a ponto de ser uma milestone, ou quando isso é uma tarefa, né? Como não confundir na hora de classificar isso e como medir também, né? Eu acho que essa parte acaba confundindo mais, principalmente na parte de indicadores. O evento é legal, e aí a dica que eu dou para o evento, e até para funcionalidade, porque casualmente vai acabar acontecendo, não é assim, eu adicionei uma ferramenta que eu na minha planilha OKR, adicionei uma funcionalidade e aí caiu o mundo e meu computador queimou. Não, acontece e tudo bem. A dica só que eu dou para quando for usar milestones é colocar uma progressão daquele milestone. Por exemplo, organizar um evento como um SMV. Tu já sabe o que tu precisa. Então define na descrição do teu key result, na definição da tua meta, define o seguinte, 20% significa que eu terminei o planejamento. 40% significa que eu fiz o planejamento e já agendei e já tenho os meus palestrantes organizados. 60%, ou os outros 20%, eu já tenho os palestrantes e as pautas definidas e as reuniões de gravação agendada. Define o que é cada uma das etapas para que no teu OKR não vá de 0 a 1, sabe? E que quem está gerenciando, quem está olhando para a parte dos OKRs da empresa, olhando para isso, assim, opa, peraí, a equipe de eventos lá já sei que está naquela etapa de conversar com os palestrantes, por exemplo. Né? E não fica aquele negócio, tá em 0, aí olha semana que vem tá em 0, olha semana que vem tá em 0, olha semana que vem... Ju, vai acontecer o evento ou não vai? Tu está trabalhando nisso ou não, sabe? Então, tu pode ir atualizando lá e tudo mais. Então, essa... Ótima dica. Para funcionalidade é a mesma coisa, né? Lançar um app. Tem
300 coisas para fazer até lançar um app. Desde definir nome até definir layout, quem vai usar e tudo mais. Então, queria um roadmapzinho de o que é 10%, o que é 20%, o que é 30%, o que é 100%. Nossa, muito boa dica. Vou usar com certeza. Bom, galera, já que eu fiz aqui a minha mentoria particular, né? Vamos finalizar o talk, Bruno. Explicando para a galera, eu acho importante nesse momento a gente esclarecer qual a diferença de fazer gestão em tempos normais, que já é difícil, né? Já é desafiador, mas nesse momento, qual a diferença de fazer gestão nesse momento, um momento delicado, de crise, né? Como que tu enxerga isso? Bom, nesse momento, a comunicação é a parte extremamente importante de toda a estratégia da empresa, né? Então, a gente precisa comunicar demais. Isso se reflete também nos objetivos e metas da empresa. Para a maioria das empresas, pelo menos as que eu tenho conversado, as metas de Q2 do segundo trimestre já mudaram. Então, eu preciso comunicar isso. O check-in que eu fazia a cada 15 dias, esquece, tu tem que fazer toda semana. Né? As reuniões semanais de liderança têm que acontecer todos os dias. Então, tudo que era num período, ele precisa ser um período mais curto. Então, se o meu OKR era semestral, ele deve ser trimestral. Se era trimestral, talvez eu tenha que trazer ele para mensal. Se a minha reunião de check-in era a cada 15 dias, eu tenho que cortar pelo menos uma vez por semana, porque eu preciso acelerar a comunicação. Tá? Eu tenho conversado com diversos diretores de outras empresas. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com alguns empreendedores aqui de Santa Catarina pelo Sebrae, e está muito claro que as estratégias têm mudado às vezes de dia para dia. Então, às vezes uma equipe comercial, a gente está falando aqui de um evento de marketing e vendas, uma pessoa faz um teste de um pitch falando do momento atual numa segunda-feira e deu certo, na terça o time já tem que estar rodando com esse pitch para ver se funciona, se escala o pitch. Na quarta o time inteiro tem que estar rodando, porque o pitch novo é esse. Então, assim, de 24, 48 horas o pitch de vendas pode mudar, né? A estratégia de marketing pode mudar, a gente pode achar um canal novo, a gente tem que mudar a nossa campanha. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da própria Feeds. A gente sempre, uma das nossas campanhas é a avaliação de desempenho. Sempre rodou super bem na mídia paga. Ninguém está rodando avaliação de desempenho agora, mas OKR está todo mundo refazendo, então a gente já teve que entender isso rápido para investir mais, por exemplo, na parte de OKR. Né? Então, esse é o tipo de coisa que, se eu deixo para olhar cada 15 dias ou cada 30 dias, eu estou deixando muitas oportunidades passar. Então, acho que a grande dica do OKR é importante. Temos que usar o lado positivo dela, que é flexibilidade e agilidade, para nos adaptar à nova realidade, que é um mundo mais volátil e mais incerto agora, e reduzir todos os ciclos, né? Então fazer reunião diária, fazer reunião semanal e acompanhar esses indicadores de forma mais próxima. Muito legal mesmo. Gente, então aí as dicas, aproveitem. Espero que elas ajudem vocês aí a passar por esse momento de crise de uma forma menos tumultuada, menos traumática. Bruno, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouquinho aí do conhecimento, né, da expertise da Feeds. Estou muito feliz em receber você aqui. E a galera que quiser acompanhar mais sobre o teu trabalho, sobre o trabalho da Feeds, onde eles podem encontrar vocês? Excelente. Deixa eu compartilhar aqui Deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, aqui tem, pessoal, o meu e-mail, então, bruno@feeds.com.br. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, bem fácil também, Bruno Soares. Meu Twitter e meu telefone. Entre em contato, mandem WhatsApp, pode mandar e-mail, o que vocês sentirem mais à vontade. Estou sempre à disposição aí para ajudar. Se quiserem conhecer mais da ferramenta da Feeds também, a gente tem ajudado aí quase 200 empresas em todo o Brasil, principalmente nesse momento aí de distanciamento social. A tecnologia tem ajudado bastante a gente olhar mais para as pessoas e melhorar a gestão e a relação entre líder e liderado também. Maravilha! Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o primeiro talk da nossa trilha. Muito obrigada para quem acompanhou até o final, mas é só o primeiro, tem muita coisa boa ainda para rolar ao longo dessa semana, então fiquem ligados aí e aproveitem. Bom aprendizado para todo mundo. Beijo!